Incline sua cabeça e vamos cantar. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, tudo é possível para aquele que crer. A Bíblia diz, ó Pai, tua palavra nos ensina que a fé é algo tão sublime, tão grande, é a que nos faz caminhar, que nos faz vencer. Mas é impossível, Pai, ter fé sem que primeiro nós creiamos no Senhor. Por isso aqui estamos nesta noite, Pai, congregados na base da tua palavra. E cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui nesse ambiente. E que a tua palavra nesse instante, ó Deus, tenha livre curso no nosso meio. Que possamos sair daqui ajudados por ela, Pai. Que a nossa fé seja aumentada. Ela seja multiplicada, Pai, o tanto do quanto nós precisamos. Tira do nosso meio todas as incredulidades. Tira todos os desânimos, todas as canseiras. Ó Deus, nos dá um bom momento na tua presença, Pai. Que possamos nos desligar das coisas lá de fora e possamos ir além, Senhor, do véu, aonde está posicionado a sua glória Shekinah ali, Pai. Nos ajuda nessa noite, Pai, nós precisamos. Aqui está esse pobre servo, Pai, apenas um instrumento na qual o Senhor pode usar. Oh Deus, que sejamos, Deus, como Sansão, como Gedeão, como aqueles homens nas tuas mãos, ó Pai, para vencer o inimigo das nossas almas e ajudar teu povo, Pai. E que cada um nessa noite que está aqui, Pai, possa sair dessas portas regozijante na tua presença. Que as enfermidades sejam expelidas do nosso meio. Os espíritos perturbadores, eles não resistam à tua presença. Deus, tudo aquilo que vem para impedir nesse momento esteja desfeito, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Somente crer, somente
crer. Aleluias. Irmãos, que Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, pela graça, misericórdia de Deus, estamos reunidos, né? Eu gostaria de nós, de imediato, lermos a Bíblia Sagrada nessa noite. Quero ler com vocês no livro de São Marcos, capítulo 5. São Marcos, capítulo 5. E no versículo 38. O pastor Oswaldo está lá com o pastor Carlos Pepper em Caçador, hoje e amanhã. E vamos orar para que Deus abençoe eles também na sua viagem ali, os cultos que estão tendo. O mesmo Deus que está aqui conosco é o que está ali com eles também, né? Vamos ler então a Bíblia Sagrada. São Marcos capítulo 5 e versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e o que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andavam, pois. Já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou que a ninguém soubesse. E disse-lhe que dessem de comer. No capítulo 6, e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Juda, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podemos assentar? Eu gostaria de nós termos um momento aqui. Deus colocou no meu coração: a fé não se associa com a incredulidade. Baseado em algumas mensagens que o nosso profeta pregou, como a incredulidade não impede a Deus, Deus chama para uma total separação da incredulidade, enfim, muitas mensagens a qual o profeta ele pregou. A fé não se associa com a incredulidade. A incredulidade, o profeta diz, é o que produz todos os malefícios e o pecado e seus derivados. Porque a fé ela é gerada por Deus, mas a incredulidade ela é feita pelo diabo. E tudo que vem de Deus, ainda que na hora não pareça ser às vezes tão atraente ou até mesmo gostoso, mas é bom.
E aquilo que vem do diabo, por mais que seja bonito, atraente, ou até mesmo tenha algum sabor a mais, como se dizem, mas gera morte. E a incredulidade, ela é o fator principal na qual afasta Deus das pessoas. Vocês estão compreendendo, irmãos? Amém? Nós temos muitos relatos bíblicos, desde Gênesis nós vamos olhando, qual Deus vem trabalhando as pessoas para separar da incredulidade. Nós viemos no mundo, estamos caminhando, aonde o mundo está repleto, superlotado de incredulidade. E ela tem se multiplicado nos últimos tempos em que estamos vivendo. E tudo isso é o cumprimento da Escritura. Porque por falta de amor em Deus, a Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade ela ia se multiplicar. E a iniquidade ela não deixa de ser um derivado da incredulidade. O pecado tem se multiplicado porque ele é um derivado da incredulidade. O profeta diz que nenhum homem irá para o inferno por ele beber, jogar, se prostituir, mas por ser um incrédulo. Porque às vezes ele pode beber, ele bebeu, jogou, fumou, enfim, se prostituiu, fez tantas coisas erradas, mas chegou um dia que ele deixou de ser incrédulo e aceitou a fé, e aquilo foi perdoado. Mas aquele que continua na incredulidade, seus pecados acompanham, e isso é o que leva o homem para o inferno. Nós poderíamos citar vários personagens aqui, e um deles, o próprio João Batista, que foi o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos relata que Zacarias, eu quero que você observe, antes de nós entrarmos em João Batista aqui, que os dias em que nós estamos vivendo são dias traiçoeiros, porque nunca houve tanto falar de Deus, tanta igreja, como nos dias em que nós estamos vivendo agora. Não é verdade? Mas também nunca houve tanto pecado e tanta incredulidade como nos dias em que nós estamos vivendo agora. Não seria o inverso, se nós fôssemos olhar? Tendo mais igreja, falando mais de Deus, não era de ter menos incredulidade? A lógica seria essa. Mas e o porquê? Quero que você acompanhe aqui. João Batista, quando o anjo chegou a Zacarias, você sabe que Isabel, ela já era uma mulher já avançada, ali já tinha, digamos, uma certa idade e além de tudo estéril ainda. E Zacarias, ele era um sacerdote ali. E certo dia, e crente, fronteiriço, crente de primeira. E certo dia ele estava ali no templo orando. Ele não estava pescando, nem caçando, mas ele estava no templo orando a Deus. E daqui a pouco desce o anjo e dá notícia para ele: olha aqui, ó, tua esposa vai ter um filho. Minha esposa ter um filho? Quer dizer, a razão prevaleceu naquele instante. A lógica caminhou um pouco mais do que a fé dele. E mesmo sendo um crente. Minha esposa ter um filho? Veja, olha, não foi qualquer um. Não foi um Adílio que chegou ali, um André, um João, um Pedro, mas o anjo do Senhor, dizendo isso para ele. E ele duvidou, mas
minha esposa, porque ela tem, a lógica é de não ter filho. Estéril, quantos anos estamos juntos e ela nunca teve um filho? Já passou da idade de ter um filho. E por ele duvidar, quer dizer, aquela razão trouxe um resquício de incredulidade em um crente. E aquilo fez com que o anjo dissesse para ele: por você duvidar, você não crer, você vai ficar mudo agora. E resumindo, que a Bíblia nos ensina ali, que ele ficou mudo até João Batista nascer. Foi isso, né? Quando João Batista nasceu, como ele falou alegremente, contando testemunhos, olha, um filho aí, Deus prometeu, mas se observasse lá no início, como ele duvidou, descreu naquilo que o anjo disse para ele, e sendo um crente, e mesmo sendo um crente da linhagem dos levitas, na ordem sacerdotal, João Batista já um menino crescendo, mas Zacarias não tinha se libertado daqueles resquícios da incredulidade, a tal ponto que chegou o menino aos 9 anos. Você pensa bem, qual é os meninos aí, que tem 9 anos aí? Samuel? Tamanho de Samuelzinho aí, 9 anos de idade. Deus tira o menino de casa e leva para um deserto. Já viu um menino desse tamanho aí? Isolar ele num deserto. Por quê? Porque o menino nasceu um profeta. E profeta não se fabrica, ele nasce. Ele tinha um ministério sobre ele. E Deus separa ele e leva para o deserto. Mas por que isso? Deus levar um menino de 9 anos? Se existisse essa lei da criança e do adolescente aí, já ia ter problema, o Zacarias e a família dele lá, né? E o menino foi para o deserto, e ali Deus começou a trabalhar com ele. Agora, mas por quê? Será que Zacarias, a irmã Isabel, era um carrasco, era um ruim para o menino, não tratavam ele bem, não ensinavam o correto? Sim, pessoas crentes, pessoas cristãs, pessoas boas. Mas o problema é que em Zacarias havia resíduos da incredulidade. E se você observar, Deus não queria que João Batista estivesse associado com aquilo ali, porque João Batista, se criando na sua adolescência, sua mente estava vulnerável, ele ia aprender o mesmo linguajar do seu pai, e ele não estaria preparado, apto para introduzir o Messias, a qual estaria vindo. Porque João Batista e Jesus são 6 meses de diferença de idade, né? É isso, né? 6 meses de diferença. E o Messias já estava ali também, na terra. E não tinha muito tempo, não. O relógio estava andando e Deus tinha que preparar o homem, a voz que clamava no deserto. Você vê a maneira que Deus trabalha. Irmãos, e essa é a questão. O profeta diz, crente, e a Bíblia chega a dizer, crente, até o diabo é, e ele crê e estremece, mas porém, não obedece. E hoje, nós temos um mundo abarrotado de crente, mas a questão está aqui, entre o genuíno, verdadeiro crente, que crê não somente quando os ventos estão soprando ao seu favor, não só quando as coisas estão caminhando ao seu favor, mas quando tudo fecha, quando o céu fica nublado, quando as coisas parecem não ter mais jeito, ali aparece o genuíno, verdadeiro, provando do que material ele é feito. Porque o verdadeiro crente, irmão, não é
provado diante de um banquete, diante de uma festa, diante das coisas boas. O verdadeiro crente prova a sua fé diante das circunstâncias que lhe aparecem. Mas há um perigo nesses dias em que nós estamos vivendo. Há um perigo de a pessoa confiar na lógica, na razão, nas habilidades humanísticas e esquecer da fé. Porque o que sustenta um crente, o alimento para um crente é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque às vezes muitos crê. Mas crê, que forma? Como um Zacarias? Enfim, Israel, eles não eram crentes, eles não criam. Eles vieram desde lá do princípio, Deus separando Israel. Eles não criam em Deus. E por que quando eles chegaram diante daqueles filisteus e encontraram um homem anormal, digamos assim, fora do padrão, porque era um gigante, estava na frente deles, eles recuaram e estavam com seus joelhos batendo no outro de medo, porque a dúvida, ela traz pavor, ela traz medo. Mas a fé traz coragem. O profeta chega a dizer: a fé tem pelo no peito. Agora aqueles homens crentes, Israel crente, mas diante de um Golias, estavam ali com dúvida. Eu acho que não vai dar para nós ir, porque nós vamos perder, o homem é grande, é isso. A razão prevalecendo, a lógica prevalecendo. O Deus que nós cremos não é um Deus de lógica, um Deus de razão, é um Deus do impossível. É um Deus do impossível. É impossível pessoas transladar, levitar, diante dos olhos daqueles que não têm fé, não é verdade? Mas essa noiva, ela vai levitar, ela vai subir. Como nós falamos hoje pela manhã no rádio, nós não somos um Noé que mergulhou numa tribulação, nós somos um Enoque que caminhou com Deus, tão pertinho de Deus que um dia ele subiu, foi transladado ao encontro de Deus. E o que fez isso? A fé que estava nele, uma fé genuína, uma fé pura. Agora, ele caminhou tanto com Deus, tanto com Deus, tanto com Deus. 300 anos, é isso que a Bíblia diz, né? 300 anos caminhando com Deus. E para caminhar com Deus tem que se separar da incredulidade. Você viu aqui, ó, quando Jesus chega ali, naquela casa, a menina morta, fria, gelada ali. Em outras palavras, já o velório, fresco ali, ó. Jesus chega e diz, pensa bem, um homem comum, como nós ouvimos antes, eles mesmos admiraram, mas isso aí não é o filho de José ali, do carpinteiro? Não é aquele que mora ali no bairro de tal? Não é isso que penso de você, que penso de eu muitas vezes? E o filho do carpinteiro chega e diz, não, ela não está morta, ela está dormindo. O que eles fizeram? Riram-se dele. Porque quem sabe há minutos ou há horas atrás, um médico tinha vindo ali e testado os pulsos, ver se tinha alguma circulação, tinha algumas batidas cardíacas, nada, morta mesmo. E o que Jesus fez? Bom, aqui é lugar para crente, então ó, tira os incrédulos daí, ó. Porque a fé não se associa com a incredulidade. Tira os incrédulos. Que agora a fé vai começar a trabalhar. E o profeta diz, o sucesso nosso é quando nós tiramos a incredulidade e deixamos a fé entrar em ação, ela trabalhar. O
profeta diz: quando a igreja tirar qualquer resquício de incredulidade, não deixar nada ali, nada, então você vai ver o tamanho do poder dessa igreja. Jesus expulsa os incrédulos e o milagre acontece. Tirou os incrédulos e o milagre aconteceu. Nessa mensagem, eu creio que é Hebreus, Hebreus 26. A semente de Abraão, a qual era Cristo em pré-figura, Isaque. Mas observe, Abraão teve 2 filhos, teve muitos filhos. Ele teve um antes de ter Isaque, o qual estava mostrando o deslize da incredulidade. Ao querer que Agar trouxesse a criança, pensando que ela era demasiadamente velha, e Deus ignorou e fez de alguma outra forma, de maneira que ele havia prometido fazer, pois Deus mantém a sua promessa. Não importa quão irracional isso possa parecer, Deus está obrigado para com sua promessa. Sara pensou que talvez ela pudesse dispor de Agar, sua serva, para dar à luz a um bebê através de Abraão, e ela tomaria, e este veio a ser Ismael, o qual foi um espinho na carne, desde então até agora, um espinho na carne. De lá onde vêm os árabes, eles sempre têm sido daquela maneira. Uma vez que você descrê da nua palavra de Deus e adota uma outra maneira, isso será um espinho na carne. Veja, tome somente o que Deus disse, isto é exatamente o que Ele quer dizer. Ó, bendito seja o seu nome, apenas tome sua palavra, não importa o quanto tentem ignorá-la, dizendo isto é realmente, não quer dizer isto, ou isto quer dizer exatamente isso. Não, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Então, a incredulidade, ela é a principal causa de todos os males para o ser humano. Eva descreveu um minutinho, e o que deu? Sara, se você observar, Sara, quando chega Melquisedeque na casa de Abraão, o profeta diz: Sara é um tipo da igreja. Quando chega ali e Deus promete para Abraão um filho, Abraão creu, mas Sara riu, porque havia um pouquinho, não era muito, mas um pouquinho de incredulidade. E o profeta diz que Deus poderia ter aniquilado Sara ali, por ela rir, e ela não deu gargalhada. O profeta diz que ela riu por dentro. Ela pensou: mas eu, velha, estéril, ter filho, da onde isso? Mas tudo bem, está falando para Abraão. Ela falou consigo mesma. E você vê aquele resíduo andando, e chega, passa 1 ano, passa 2 anos, passa, quem sabe 5 anos, não diz quanto tempo ali, mas chega um dia que aquele resíduo da incredulidade se apresenta. Abraão, é o seguinte, Deus prometeu aquele dia, lembra lá? Mas claro, eu estou confiando, querido. Deus prometeu que ia dar um filho, Só que é o seguinte, de repente seja por um outro canal e nós não estamos entendendo o canal. Veja, o argumento da incredulidade, ele é bonito, ele é polido, e muitas vezes vem em nós. Leia a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. O profeta diz: são espíritos que trabalham na mente das pessoas e começam a razoar, começam a achar razões, e ali é onde começa a crescer. E se nós vamos dando água àquele espírito, e você pode ver que tem muitos crentes que eles vão se afastando gradativamente, eles não caem de vez, é gradativamente por causa dos resíduos da incredulidade. A pessoa começa a achar razão. A razão, ela não vem, ela não trabalha com a fé.
E a Sara diz: olha aqui, ó, eu creio, eu sou crente, tu sabe, meu querido, eu sou crente. Mas aqui, ó, um canal que Deus nos deu. Deus não, essa serva que está aqui, não foi Deus que providenciou para nós? Mas claro, querida, claro que foi. Então faz assim, ó, tem um filho com ela. E o que deu, diz o profeta? Um espinho na carne, que até hoje, ó, quantos 1000 anos, irmãos? Quantos 1000 anos? E você pega um jornal, você vê ali a guerra entre os palestinos, aquelas nações arábicas ali, guerreando contra o Isaac, contra os 144 mil. Por quê? Aquilo ali não deixa de ser resíduos da incredulidade de Sara. E Abraão, ele não era incrédulo, mas ele simplesmente deu vazão, consentiu, tornou-se passivo. E muitas vezes, irmãos, nós não temos como nos tornar passivo diante de uma situação. Nós temos que ter uma posição, mostrar que calibre nós temos. E Abraão não era incrédulo, a Bíblia diz que ele creu, ele cria. Mas simplesmente ele se tornou passivo diante de um problema de incredulidade. Uma pessoa pode partir dessa terra, quem sabe morrendo por um câncer, por um ataque cardíaco, por infecção, seja o que for, mas ele não pode morrer incrédulo. Porque se ele morrer incrédulo, ele vai para o inferno. A enfermidade ou alguma coisa que derruba ele aqui simplesmente não passa de um álibi para que ele possa estar mais perto do seu Deus. Mas a incredulidade, essa separa. Porque Isaías mesmo diz: o que faz divisão entre mim e vós são os vossos pecados. E o profeta prega uma mensagem dizendo: e Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Tomé, ele não era um discípulo de Jesus? Ele não andou, não comeu com Jesus, não viveu com Jesus, viu todos esses sinais como nós mesmos lemos ali, pessoas sendo ressuscitadas, pessoas sendo libertas, Jesus falando do plano salvífico, como iria acontecer. E quando sucede, dá-se o terceiro dia, Maria dá notícia, outros também já tinham tido a experiência da ressurreição, mas chega e diz: olha aqui Jesus. Não, eu não acredito. E me diz uma coisa, ele não era um crente, Tomé? Eu sempre digo, caminhando numa estrada, você nunca vai cair porque tem uma pedra de 2 metros no meio da estrada. Não cai. Você chega ali, você desvia dela. O que derruba às vezes é uma pedrinha bem pequenininha solta. Pisou em falso ali. Cascalhos, coisinhas que você nem presta atenção, e aquilo ali às vezes é o que derruba. E assim é a incredulidade. Porque um pouquinho de fermento ela leveda toda a massa. Não é isso que diz a Bíblia? Assim é a incredulidade. Um pouquinho de incredulidade, ela cresce, ela prolifera, ela aumenta. Mas quando nós temos uma posição como verdadeiros crentes revelados, nós colocamos um basta. Você veja Abraão tentou andar junto com o nosso irmão Ló, crente fronteiriço, gente boa, companheiro, amigo, parente, vamos andar junto. Mas Deus não podia abençoar Abraão, cumprir-lhe as promessas até que ele não se separasse de Ló. Mas no dia que chega Abraão e toma uma posição, até o momento ele tornou-se passivo diante da situação. Não, vai indo, vai acontecendo. Mas chegou um dia que ele teve que tomar uma posição, porque não dava mais para caminhar daquele jeito. Diz: Ló, faz assim, ó, escolhe um lado aí, eu vou para um, você vai para outro. E foi ali que Deus abençoa. E isso não foi escrito como meramente histórias para nós relembrar, mas isso é a pré-figura do crente hoje, nos dias em que nós estamos vivendo.
abarrotado de religiões, tantos crentes, e vem aqui que Deus abençoa também, e vem aqui que Deus cura também, e vem aqui e faz isso, oh, coisa boa, né? Mas se observar, tanta incredulidade, não crê na palavra de Deus, na mensagem revelada. Quando apresenta um verdadeiro profeta, isso é um terror para as pessoas. Quando apresenta a mensagem que verdadeiramente liberta as pessoas, isso mostra as cores de cada um. Mas irmãos, a nós que Deus tem revelado essa mensagem, nós devemos estar apercebidos, vigiando ao todo tempo. A fé, na mensagem, um super sentido. A fé é o sexto sentido do crente. Você sabe que o crente tem um sexto sentido, não é isso? O profeta diz, quantos leram essa mensagem? O sexto sentido. A fé é o sexto sentido. E você vê que os 5, eles arrasou. Audição, visão, tato, olfato, paladar, eles arrasou. Porque eles, se eu não sentir, se eu não ver, se eu não tocar, não é isso que estava Tomé? Se eu não ver, não creio. Se eu não tocar, aonde? Tato, não tocar onde entrou os cravos, a lança do seu lado, não creio. Então teve que Jesus mesmo aparecer, porque ele era um eleito, e o eleito não se perde, essa que é a vantagem, né? Tem que Deus aparecer para o eleito e dizer, então vem cá. Que experiência, vem cá. Toca aí. Sou eu mesmo. Vê. Espírito não tem osso, não tem carne. Toca aqui, ó. Oh, Deus meu, Deus meu. Ah, tu crê agora, depois que tu viu? Vai pela razão. Mas Tomé, é assim, ó. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não toquei no lado de Jesus. Eu não toquei nas mãos de Jesus, mas o sexto sentido o toca. A fé. Eu não vi a Nova Jerusalém, mas pelos olhos da fé, o sexto sentido eu vejo. Eu não ouvi o som da trombeta ainda, que será tocada ali, mas eu vejo pelos olhos da fé. Eu sinto pelo sexto sentido, porque ele é completo, e esse não falha. O véu de carne nos impede de ver a Deus. Olha aqui, ó. Creio que é nessa mesma mensagem que o profeta diz aqui. 43. O véu de carne é o que nos impede de ver a Deus. O véu é que nos impede de ver anjos em suas posições. Esta manhã ao redor, ou esta noite ao redor dos assentos, o véu é que nos impede de vê-lo. Nós estamos escondidos atrás do véu, e este véu é a carne. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós estamos na presença de Deus. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Não é isso que o salmista disse no Salmo, creio que é 34, versículo 7, por aí, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Nós estamos na presença de Deus todo o tempo. E Ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é o véu, é a carne, isso é o que nos mantém separados de sua presença. Mas através da alma, do Espírito, pela nossa fé, sabemos que Ele está nos observando, Ele está parado ao nosso lado, e Ele está aqui agora, nessa noite.
Você crê que Ele está aqui nessa noite? Foi Ele que trouxe aqui. A incredulidade, sabe o que ia fazer com você? Ia te encher de razão para você ficar em casa nessa noite. A incredulidade, ela ia olhar para o sentido da visão, nuvens negras carregadas, e ela ia dizer: não vá, você vai se molhar. Ó, mamãe, você com seu bebezinho, sair na chuva, vai pegar, olha quanta razão, quanto razoamento, né? Os irmãos mais velhinhos, quem sabe, pegar um resfriado, olha quanta razão teria para nós não vir. Outro cansado porque trabalhou, correu. Mas Deus, sexto sentido, diz: vai. Eu te dou força, eu te ajudo. Isaías disse: eu te tomo pela tua mão direita, é eu que te guio, é eu que te levo. A fé, ela te traz à igreja. É pela fé que nós balançamos nossas mãos para Ele. É pela fé que nós soltamos nossa voz em louvor a Ele. Pela fé nós caminhamos por Ele, como Enoque caminhou com Ele. Mas a incredulidade atrasa. Se você vê aquele crente desanimado, cabisbaixo, ele não fala de uma vitória. Como que está, irmão? Estamos aí, lutando, levando, mas não está fácil. Tem resquício de incredulidade. Porque o crente genuíno, mesmo muitas vezes sua carne, seu corpo judiado, mas como está, irmão? Graças a Deus, Deus nos tem feito vencer. Como está, irmão? Olha, estou caminhando pela graça de Deus. Estamos aí, lutando pela graça de Deus. Não é assim? Não se torne autoconfiante. Porque a fé, ela é confiança. Mas a autoconfiança em si mesmo, no seu ego, nas suas habilidades, atrasa você. O cristão, ele caminha por fé, o profeta diz, não por vista. Agora, quando se tem uma autoconfiança demasiado, eu quero que você observe, vamos voltar um pouquinho lá em Israel de novo. Israel estava tão confiante, porque ele vencia a guerra, e estava tão confiante. Mas daqui a pouco ele se deu com um problema maior do que eles imaginavam, que era o Golias. E agora, que situação que eles estavam ali? Agora encontramos que um pequeno Davi, nós já falamos, eu nunca me canso de falar nesse personagem, porque acrescenta a minha fé. Eu não sei se acrescenta a sua, mas a minha ele acrescenta. Um pequeno Davi chega naquele momento ali, e ele, o profeta diz, não era um crente fronteiriço, não, ele era um homem que exercia fé, porque lá cuidando das suas ovelhas, ele exerceu a fé, mas ele não era autoconfiante. Não, esse eu, autoconfiança, não, eu sou crente. Eu tenho 20, tenho 30, tenho 40 anos, e mesmo eu tenho 5, mas olha, eu tenho muita experiência, e olha, de tanto que eu sou crente, que eu acho que eu tenho a ver em Deus. Eu fui tanto em culto, participei tanto, e eu leio tanto, que eu acho que eu tenho até de haver, tenho créditos em Deus. Isso é autoconfiança. Note que Davi estava no seu posto de dever como um pastor, cuidando das suas ovelhas. Ele não era autoconfiante, ele não era caçador, ele era um cuidador de ovelhas. Deus deu uma responsabilidade para ele e ele estava ali, lutando por aquilo, o seu posto de dever. Ele não saiu ali procurando leão para matar leão. Não, eu agora é o seguinte, eu sou ungido, Samuel me ungiu lá, e agora é o seguinte, eu tenho unção, entendeu?
E ele saiu procurando o leão ali para matar o leão. Saiu, ô urso, onde que tu está aí? Agora eu vou te matar, porque eu sou Davi. Foi isso? Não. Agora, quando o leão veio, Davi matou ele. Quando o urso veio, ele matou ele. E quando ele chega lá, o propósito de Davi não foi, ele não saiu lá do seu posto para ir lá derrotar Golias. Não, esses covardes, esses miseráveis dos meus irmãos estão com medo de Golias aí, vou eu lá, autoconfiança. Não, a Bíblia diz que ele foi levar água, comida para os seus irmãos. E quando ele chega ali, ele se depara com aquela situação. E ele vê aquele acovardamento daqueles chamados crentes diante do problema. E então ele pensou, agora sim, eu não sou autoconfiante, mas eu tenho fé que o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, vai me dar sobre esse circunciso aí. E então, quando ele foi lutar, ele não usou a autoconfiança, ele disse, só você vem contra mim, com lança, com isso, com aquele outro aí, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Fé. Você acha que os filisteus correram simplesmente só por causa que Davi cortou a cabeça do Golias? Não, é porque eles viram o Davi tinha dito. Eu vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos. Eles correram porque eles viram Deus do lado dos israelitas agora. E o profeta diz, o diabo não respeita tamanho de pessoa, habilidade de pessoa, inteligência de pessoa. Deus respeita um homem que tem fé suficiente em Deus. Pode ser pequenininho. Mas se você tem uma fé genuína, é o suficiente para derrotar Satanás. A situação cômoda, já vamos ler mais uma mensagem aqui. A situação cômoda, muitas vezes faz o crente ficar incrédulo, sabia disso? A situação cômoda. Porque quando Deus prospera alguém, eu não falo só em questão de prosperidade material. Porque a prosperidade para o cristão, ela é um conjunto de coisas. Eu não tenho como prosperidade como o mundo aí fala. Só quesito financeiro, dinheiro. Dinheiro não é tudo. Como diz aquele velho ditado, provérbios ali, o pensamento expressado por alguns filósofos. Tem dinheiro, mas compra a cama, não compra o sono, né? E aí? Compra o remédio, mas não compra a cura. Morre com dinheiro e tudo. Fica doente com dinheiro e tudo. Então não é tudo. A prosperidade que eu penso é aquele homem que, sabe, não tem um pila no bolso, mas ele tem a Deus nele. Esse é próspero. Por quê? A prosperidade é um conjunto. Um crente prosperado em Deus é aquele que tem alegria, prazer de ser um crente. Ele dorme feliz, acorda feliz. 150 salmos de Davi, isso eram os cânticos de Davi. Se tinha gente correndo atrás dele, mas ele estava cantando, louvando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, o meu alto refúgio em dias de angústia. A quem temerei? Isso é ser próspero. E às vezes, a comodidade das coisas humanísticas torna às vezes o crente retraído no sentido espiritual.
Às vezes, quando a pessoa não tinha uma condição melhor, até mesmo de saúde, ele estava clamando: Deus me ajuda, Deus me cura, Deus me liberta, glorificando a Deus. Depois Deus dá saúde, Deus ajuda, daí a pessoa se retrai. Veio de avançar, ele começa a regredir. E assim sucessivamente em todos os aspectos da vida. Eu quero que você observe comigo no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é a era da teocracia. A era da teocracia. O que era a era da teocracia? Era aonde não tinha o rei, aonde não tinha o profeta, aonde não tinha o sacrifício, e nem o trabalho sacerdotal. Se você observar, eu quero que, quem sabe você tem sua Bíblia aí, pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Isso aqui é até um assunto para nós ter uma escola dominical, mas vamos dar uma pincelada aqui para que Deus ajude. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor repreende aos israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Porque Deus não falha, Deus mantém sua palavra. E nunca vou invalidar o meu concerto. Mas quanto a vós, não farei concerto com moradores dessa terra. Aqui vem a associação com o incrédulo. Não fareis concerto, em outras palavras, vocês não tenham nenhum contrato, nenhum companheirismo com os moradores dessa terra. Não fica enroscado nele. Irmão, é perigoso, muito perigoso, porque isso aqui é o retrato bíblico. Se você vê um crente que tem prazer de andar com o incrédulo, cuidado. Cuidado. Pode ser bonzinho, pode ser amiguinho, pode ser amiguinha, mas se cuide. Porque isso aqui é bíblico, ó. Quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, mas antes derrubarei os seus altares. Não faça um concerto, mas antes de fazer um concerto, derruba os altares. O altar é para quê? De adoração. E muitas vezes, quando nós pensamos adoração, é simplesmente a ídolos, de uma estátua pendurada. Não, você pode fazer ídolo do seu carro, o profeta diz. Você pode fazer ídolo da sua casa. Você pode fazer ídolo do seu espelho. Há tantos ídolos que as pessoas se prostram diante deles, e inconscientemente. Então tem que se derrubar, porque tudo aquilo que ficar à frente da adoração correta, genuína, não deixa de ser um altar no qual você se prostra. Mas quando você derruba aquilo, você vence aquilo, você vê um crente prosperando em Deus, caminhando, passos firmes. E diz mais assim, ó: mas vós, derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste à minha voz, por que fizeste isso? Deus dá tudo certinho para eles fazerem, e eles não obedecem a Deus. Por que vocês fizessem isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão laços. Por quê? Quando eles chegaram ali, eles tinham que se matar. Todo amalequita, todo amonita, todo heveu, ferezeu, jebuseu, toda aquela gente tinha que ser aniquilado. Mas por quê? A compaixão, a simpatia, a influência fez com que eles poupassem muita gente ali.
É o que disse Deus. E os seus deuses serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Reconheceram. É verdade. Assim que cada um de nós possamos reconhecer aonde nós erramos, aonde nós prostramos, aonde nós inclinamos. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram os seus filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Agora, no versículo 7, o título diz: a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Josué era um grande líder. Um grande líder. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que se prolongaram, e os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual eles fizeram a Israel. Ele fizerá a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaza. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e uma outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, você vê que levantou-se uma outra geração. Teve uma que viu com seus próprios olhos, teve experiência. Então eles se mantiveram, mas a outra geração nova que veio, ela não tinha visto, então não estava mais andando pelo sexto sentido, mas estava agora pela intuição, pela visão, pelo tato, pelo olfato, e essas coisas. Então fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Estava olhando, os Baalins e o Astarote são os deuses da prosperidade, da fertilidade, que o povo adorava lá. Agora eu pergunto, não é os mesmos desse dia? Não é o mesmo desse dia? Todo mundo quer ser próspero, não é verdade? Todo mundo quer prosperidade. Se você olhar numa propaganda de uma denominação ali, eles falam só em prosperidade, salvação não. É esse Deus, Baal, aquele que Elias desafiou lá. Você vê que Israel, ali, no tempo de Elias, eles eram prósperos. Atrasou eles foi quando o profeta falou a palavra falada e não choveu por 3 anos e meio, mas até ali, Jezabel e Acabe eram prósperos, porque eles criam que aquela prosperidade não vinha do Senhor único Deus, mas vinha dos Baal. Por isso que levou a Israel a adorar Baal. E eles tinham profetas e centenas e milhares de profetas dos Baal, por causa da prosperidade. E não é o mesmo espírito nesse dia, morreu as pessoas, mas o espírito continuou. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e deu na mão dos roubadores, e os roubadores entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. E eles saíam de um cativeiro quando a coisa estava demais, que eles não aguentavam mais. Eles vinham, se arrependiam, clamavam por Deus. E daí você vai ver os juízes que Deus levantou. Levanta Sansão, e Sansão faz com que Israel seja libertado. Vem Gideão, e vem outros e outros juízes. Cada tempo, uns ficavam 18 anos escravos dos outros, o outro ficava 7 anos, e Deus levantava um juiz e vinha pelejar, libertava eles, mas as suas incredulidades faziam com que eles regredissem e voltassem a cair na mão dos seus inimigos, escravos. E é o que o diabo quer fazer. Muitas vezes ele vem numa maneira tão bonita, mas ele quer fazer escravo a pessoa, escravizar ele, de uma maneira ou de outra. Mas você já depois encontra que terminou a era da teocracia e agora entra, e na era da teocracia era uma desordem total.
É como diz o velho ditado, já estou encerrando. Todo mundo mandava e ninguém obedecia. Era uma desordem, e na desordem, a desordem é confusão, é Babel. Por isso que o profeta diz, você quer ver uma igreja abençoada? É onde tem a ordem de Deus. Um povo ordeiro, que sabe guardar a ordem da igreja, que não dá trabalho para os diáconos, pessoas reverentes, entram na igreja reverente a Deus, pensando nas coisas santas, reverente, é um lugar especial. Você pode ver que Deus abençoa o povo, cura, liberta, ajuda as pessoas. Agora, onde há irreverência, Deus não pode estar trabalhando ali. E nesse tempo, nessa era da teocracia, era uma desordem total. Todo mundo mandava, mas ninguém obedecia. Por quê? Não tinha o rei. Mas quando chega a era da monarquia, agora, as coisas começam a ir para o seu lugar. Porque agora eles tinham um rei, e o rei representava os 4 animais, o leão. O sacerdote representava o homem, ministério instituído por Deus. Cada coisa, pode notar que não se mistura o eclesiástico com o político. O rei, ele era para administrar a nação. Mas na ordem sacerdotal, o rei não poderia tomar o lugar do sacerdote. Lembra de Uzias, quando quis tomar o lugar do sacerdote, o que aconteceu para ele? Quis misturar as coisas, não funciona. Então, na era da monarquia, se estabeleceu-se o rei, representando o leão, colocando ordem na coisa. O sacerdote, a sabedoria do homem, o ministério, para organizar o que é de Deus, o que é de Deus, o que é do homem, o que é do homem. E é isso que o ministério sacerdotal faz. Ele sabe dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também a era do profeta na monarquia, instituiu-se os 4 animais, a era profética. Ou antes disso, a era do boi, que era o sacrifício. Começou então agora o sacrifício na ordem sacerdotal, sendo oferecido pelo povo corretamente. Deus recebia aquilo. E tinha um profeta, que era, profeta representa na Bíblia o quê? A águia. Enxergando além do natural, enxergando além das coisas da tradição. O assim diz o Senhor, o sobrenatural, é isso. O que nós temos hoje aqui, irmãos, essa mensagem, ela não é natural. Por quê? Porque vem através de um profeta, isso aqui é o sobrenatural. Quando Israel ganhou comida lá no deserto, aquela comida era uma comida que veio da onde? Do céu, para alimentar o povo. O que nós temos hoje aqui não é o que diz o Brana, mas aqui é o que diz o Senhor através do Brana. Porque é a ordem. Ministério profético, a águia, enxergando além. E se nós falamos alguma coisa diferente hoje, enxergamos alguma coisa diferente, é por causa do ministério profético. Amém? Vamos colocar de pé? Tão bom nós meditar na palavra de Deus. Ela nos ensina, nos admoesta, nos adverte. Nós só erremos, irmãos. Nós só erremos o alvo se realmente nós querer errar. Porque tem tudo ao nosso favor para nós acertar. Se alguém perde alguma coisa acerca das coisas espirituais, não é porque Deus quer, porque Deus deu tudo. A questão é a pessoa se interessar pelas coisas espirituais. Então eu digo para vocês, encerrando aqui, nunca se associe com a incredulidade. Davi, no seu primeiro salmo, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, não é isso? Jesus vem e diz que comunhão tem as trevas com a luz. Não tem nenhuma parceria, não tem. Então, se é um tempo, irmãos, não estou dizendo assim, que você não tem um amigo ali no mundo, que você não deve prestar suas considerações. Eu tenho muitas pessoas boas ali, que se encontramos, prestamos nossas considerações para o outro. Agora, quando chega no ápice, no ponto de fé, eu tenho minha posição.
E não me deixo levar por influência. E você tem que ter essa posição. Não, até aqui dá para nós conviver juntos, mas daqui para lá não podemos andar junto, não. Jovem, vocês, no colégio, onde vocês for, tenham esse discernimento. Eu posso caminhar aonde Deus me permite caminhar. Aonde meu Deus não caminha. Lembra quando o irmão Brando chegou naquela oficina e começou a falar das coisas de Deus ali? Chega o dono da oficina ali, põe a mão no ombro dele na mensagem a respeito e diz: olha aqui, reverendo Brana, em outras palavras, lhe considero muito bem, mas faz assim, ó. E o irmão Brana, e ele consertando o carro lá. E é o seguinte: quando você vir aqui na minha oficina, venha você. Venha, quem que já leu essa mensagem? Mensagem a respeito. Venha você. Vem aqui, quem sabe, em outras palavras, tem até um cafezinho para ti aí, uma água mineral, geladinha. Aí, se assenta aí. Só que é o seguinte: não traga esse teu Cristo junto. Meu Deus. Já pensou se fosse um crente só crente nominal? Não, tá bom. Se assentar, tudo bem. Ó, me desculpa, Senhor, mas aonde meu Cristo não é aceito, eu também não sou aceito. Naquela mesma tarde, uma caminhoneta de 2 toneladas passou em cima daquele homem que falou essas coisas. Foi irreverente com o irmão Brana? Não, com o Cristo do irmão Brana. E aonde o meu Cristo não é aceito, eu também não sou aceito. Você pode dizer, levantar sua mão assim, ó: aonde o meu Cristo não é aceito, eu também não sou aceito. Incline sua fronte, vamos orar. Maravilhoso Deus, o Senhor sabe que nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Estamos aqui impulsionados por algo, Pai. E esse algo é o 6º sentido, que é a fé, que uma vez foi dada aos santos, Pai. Nós não estamos aqui brincando de igreja, brincando de ser crente, mas o Senhor sabe da sinceridade que há no coração de cada pessoa que está aqui. Nós estamos lutando, Pai, fazendo tudo que há em nós para honrar o nome do Senhor que um dia foi invocado nas nossas vidas. Pai, afasta de nós toda a incredulidade, nos livra de todos os laços e embaraços do inimigo, corta as correntes, as prisões que muitas vezes tentam nos prender nas coisas desse mundo, e nos liberta, Senhor, de todos os espíritos sedutores. Retira de nós toda a jactância, todas as razões, os arrazoamentos. Retira de nós as coisas que muitas vezes impedem, ó Pai, de nós termos aquele verdadeiro companheirismo contigo, meu Deus. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas negligências, porque muitas vezes, ó Pai, mesmo inconscientemente, nós agimos, procedemos de uma maneira que às vezes não agrada ao Senhor. Mas ensina, Pai, nos dá o bom discernimento, para que possamos compreender aquilo que é verdadeiro, aquilo que edifica, aquilo que traz paz para o nosso coração, aquilo que traz, Senhor Deus, aquele desejo de andar melhor diante de Ti. Deus, abençoa essa igreja, abençoa cada filho seu, ó Pai, que eles sejam, Senhor, vitoriosos naquilo que eles for fazer. Deus, que o Senhor acrescente a fé de cada um, que o Senhor possa dar, Deus, cada dia alegria de ser um verdadeiro cristão obediente à Tua palavra. Deus, que cada culto aqui nesse ambiente, Pai, seja repleto da Tua presença. Cada palavra que for ministrada, Senhor, aqui, que ela venha de encontro com as nossas necessidades. Cada louvor que for entoado aqui, que ele seja verdadeiramente uma oferta agradável diante de Ti. Tira de nós, Senhor, toda arrogância. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que impede muitas vezes do nosso louvor, a nossa adoração chegar diante de Ti. E dá-nos aquela liberdade de nós unirmos numa só fé, num só Espírito, adorando a Ti, que é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele Criador dos céus, da terra e tudo que há. Deus, muito obrigado pelo Senhor nos ter ajudado até aqui, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim nós pedimos e assim nós agradecemos. Amém.